Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam muito bem e nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de direito penal e crimes em espécie, então, do nosso querido direito penal. Ainda falando da liberdade pessoal, para quem comentou aí no outro vídeo, né? Nós vamos falar de mais um crime para daí na sequência a gente entrar então nos principais crimes aí contra o patrimônio, tá? Então, qual crime que a gente vai falar hoje? Tráfico de pessoas. Gente, este delito ele é extremamente importante. Por que que ele é extremamente importante? Primeiro, porque ele faz parte, né, do nosso querido Código Penal. Segundo, estamos falando de sérias violações aos direitos humanos, que está aí um assunto que nunca cai em desuso, pessoal. Falar em direitos humanos cada vez mais vai ser importante ser discutido sobre isso. Nós estamos vivendo uma guerra que, por mais que a gente viva outras coisas, eleição, é isso, é aquilo, e às vezes a gente fala de outros assuntos e esquece que tem outros locais que estão em conflitos, que várias pessoas sofreram e ainda sofrem violações de direitos humanos. E o tráfico de pessoas, ele é muito sério, porque a gente vai ver as finalidades deles. A gente vai ver que existe esse tráfico com diversas finalidades e que todas elas afrontam seriamente vários direitos, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa integridade corporal, a nossa vida, nosso psicológico, e vocês vão ver que sim, esse crime ele é muito forte. Inclusive, para os meus alunos aí que estiverem me assistindo aí da UNO Chapecó, eu passei para eles um filme que é Anjos do Sol, que trata especificadamente do tráfico de pessoas, tá? E aí, neste caso, o tráfico de pessoas para fins sexuais. Então, um filme muito forte, mas traz à tona a realidade aí, valeu? Então, vamos lá então, vamos começar. Pessoal aí, quem não me conhece ainda, né, não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, que semanalmente eu vou estar publicando aí, né, as videoaulas, e já logo eu vou mandar o link do meu cursinho aí para carreiras policiais. Então, para você aí que sonha ser policial, ser escrivão da Polícia Civil, ser agente da Polícia Civil, ser um soldado, então, da Brigada Militar ou da Polícia Militar, né? Que tem estados do nosso país que denomina aí de uma forma e outros estados denominam de outra, tá? Mas é polícia, gente, é polícia ostensiva, né? E polícia judiciária. Então, vem comigo, tá? Fica me acompanhando, se inscreve aí, que logo eu vou estar divulgando aí o link do cursinho. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, me segue no Insta, que quando eu publicar o link, vão ser 24 horas aí, que vai ser com um valor promocional, beleza? Vamos lá. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Então, nós já vemos pela letra que existe uma alteração legal. Você já percebe que ele é um artigo que foi inserido posteriormente, tá? E o que nós temos para falar, então, desse crime? Gente, esse crime, ele foi editado, foram trazidas mais condutas que se caracterizam aí o tráfico de pessoas, e ele foi trazido, essa edição, em 2016, tá? Foi por meio da Lei 13.344 aí, de 2016. Então, se formos ver aí, faz 6 anos, né? Passa tão rápido que a gente pode falar aí que é uma alteração, digamos aí, recente. Por quê, pessoal? Nós vamos ver que o artigo em questão, ele traz 5 situações de finalidades, ou seja, qual é a finalidade do autor que, então, pega, né, uma pessoa, sequestra, enfim, a gente vai ver que é um crime que tem vários verbos, né, então ele é tipo um misto alternativo, mas nós temos 5 finalidades do porquê que essas pessoas, né, traficam outras pessoas, tá? Podíamos falar de pessoas, né? Vamos falar que são indivíduos, né? Porque é difícil dizer que uma pessoa que faz isso chamava de pessoa, né? Tem gente que vai dizer, eu chamo de animal. Eu digo, nem animal faz isso, né?
Nem animal. Ai, Jéssica, mas aqui você é uma defensora. Eu digo, mas o animal geralmente caça por instinto, por fome, né? E não como ser humano, tudo em busca de dinheiro, ganância. Mas enfim, vamos lá, vamos deixar a filosofia de lado. Pessoal, o que o nosso querido artigo, então, 149A traz? Vem comigo. Agenciar, tá? Aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. Olha quantos verbos, nós temos 7 verbos. 8 verbos. Professora, ainda bem que eu escolhi o direito, né? Porque assim, em matemática, assim, eu não sou muito boa. 8 verbos, pessoal. Então, são 8 verbos. Gente, mas tem conduta aqui, né? Tem. A gente tá falando de uma conduta que é desde o início. É desde quando eu agencio, ou seja, olha, você gostaria, vamos, né? Aquela história da novela, né? A gente via aquela novela que tinha a Morena, eu não lembro, acho que era Salve Jorge. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Mas tinha uma novela que falava muito do tráfico de pessoas. Naquela finalidade, nós tínhamos o fim da exploração sexual, né, daquela atriz. Então, assim, naquela finalidade, nós tínhamos, por exemplo, a tal, acho que da Wanda, mulher lá, né, falando que esses nomes aí foram os alunos que me lembraram em sala. Então, assim, o que ela fez? Ela agenciou a Morena, ela foi lá e que convidou, né? Recrutar, o que é, pessoal? Recrutar, eu vou procurar pessoas. Então, eu sou a pessoa que, tudo bem, eu não coloco no avião, não, mas eu recruto. Tem meninas, tal, que quer ser modelo, meninos, né? E aí, claro, que eles vão ser levados com esse objetivo e depois vão perceber que não é aquilo, né? Então, nós temos várias pessoas. E qual que é o objetivo de todos esses verbos? É abarcar o maior número de condutas possíveis. Então, assim, eu vou punir a pessoa que agencia, que recruta as pessoas para que o outro vá lá e realmente faça o serviço pesado. Por que a gente fala em serviço pesado? Porque vocês vão ver que tem vários serviços aqui, tá? E quando você vê um filme, por exemplo, esse Anjos do Sol, é um filme brasileiro. É um filme que, se eu não estou enganado, ele é de 2012, então ele é um filme um pouco antigo. Mas ele é maravilhoso e ele é muito educativo, por quê? Nós vemos que tem várias pessoas que participam, tá? Existe a pessoa que agencia, existe aquela pessoa que faz o recrutamento, existe a pessoa que aloja, tá? Que fica segurando ali, fica a pessoa só dorme ali, não, beleza. Eu recruto uma menina, eu tenho que ir lá recrutar outras, então vai ficar dormindo ali. Então é uma pessoa que vai alojar, que vai acolher aquela pessoa por 1, 2 dias, né? Aí nós temos a outra pessoa que vai vender. Aí nós vamos ter a outra pessoa que vai comprar a outra pessoa. Então você vai ver que tem muita gente envolvida e todo mundo vai responder pelo mesmo tipo penal. Então por isso que a gente fala que esse crime é um tipo misto alternativo. Tá? Então nós falamos desses 8 verbos. Então vocês veem que é uma conduta, né? São várias condutas. Então todas as pessoas que participam, que cometem esses verbos, um ou mais verbos, respondem por um único crime. Isso que é o tipo misto alternativo. Então eu, Jéssica, posso ser a recrutadora. Além de recrutar, eu transporto as vítimas e eu ainda vendo elas. Estou praticando 3 verbos, mas eu respondo por um único crime. Se tem uma pessoa que pratica um verbo, que é de alojar, por exemplo, né, acolher, também vai responder por um crime apenas, beleza? E como que se dão essas condutas? Mediante uma violência ou uma grave ameaça, tá? Mediante coação também. Então nós temos a violência, temos a grave ameaças, temos a coação, então você coagir a vítima. Também temos a opção do abuso, tá? E tudo isso é com qual finalidade, pessoal? Então nós falamos do tipo penal. Então, todos esses verbos por meio de uma coação, por meio de uma grave violência, por meio de uma ameaça, você vai comigo, senão eu vou te matar, agredir várias vezes ou coagir, né? Então o que é coagir? Se você não for comigo, eu vou fazer determinada coisa, por exemplo, né? Que vai influenciar na tua família, que vai influenciar na tua vida, enfim. Né? Então é aquela pressão psicológica. E nós temos então as 5 finalidades. Então esse autor vai fazer uma dessas coisas ou vários verbos com aquela conduta, né, se utilizando
da ameaça, da coação, para quê? Para remover órgãos, tecidos ou então partes do corpo. Então a gente está falando do tráfico de pessoas, ou seja, para o tráfico de órgãos. Nós temos também para submeter essa vítima a trabalho em condições análogas a de escravo, tá? E aí no meu curso eu falo especificadamente do crime de redução de condição análoga à escravidão, e aí eu trago a diferença, tá? Dos dois tipos penais. Nós também temos submetê-lo a qualquer tipo de servidão, a qualquer tipo de serviço. Na verdade, você percebe que esse inciso, ele é mais um... Meu Deus, agora sumiu a palavra. Ele tá ali para suprir, né? Porque se eu não consigo encaixar o tráfico para remoção de órgãos, se eu não consigo porque essa pessoa está sendo condicionada a uma condição de escravo, mas ela tá um outro tipo de servidão, mas se eu for analisar bem, não se enquadra nas condições análogas de escravo. Então eu consegui encaixar, é subsidiária. Lembrei a palavra. Então, você percebe que é um inciso subsidiário. Quando os outros incisos eu não consigo qualificar naquela situação, mas aquela pessoa ela foi traficada para servir de alguma maneira a alguém ou a alguma coisa, também se enquadra, tá? A adoção ilegal também, pessoal. Então, se esse inciso tá aqui, é porque vocês imaginam a quantidade aí de adoções ilegais que se davam aí por meio do tráfico. Nossa, mas por que, prof? É só pensar. O processo de adoção no Brasil, que é aqui que a gente está falando desse crime, é aqui que a gente responsabiliza por esse crime, ele é um processo bem complexo, né? Então, há relatos de que se vai 1 ano, às vezes 2 anos, para você conseguir passar por todo o treinamento, por todo o curso, por psicólogo, para ver se você está apto para receber uma criança. Uma criança, um adolescente, né? Ou seja, na idade da adoção, que é a criança ou adolescente. Tá. Então, eu tenho todo esse processo, muitas vezes você não vai ser considerado apto para adoção. Então, o que a pessoa faz? Não, eu vou pelo meio mais fácil, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, adotar ilegalmente. Então, esse processo de adoção ilegal, então o tráfico de pessoas com esse fim, também se qualifica no crime do 149A. E o último fim, que é a exploração sexual. Pessoal, esse crime, ele traz uma sanção penal de reclusão de 4 a 8 anos, além da sanção de multa. O que a gente precisa ver aqui? Esse crime de tráfico de pessoas, ele já era tipificado antes de 2016. Só que antes de 2016, ele trazia apenas a parte do tráfico de pessoas com esse fim sexual, com esse fim de exploração sexual. Então, seja para estuprar propriamente ou então para usar como forma de exploração. O que é exploração? É aquilo que era falado na novela. Então, eu trafico alguém para quê? Para se prostituir para mim. Eu vou ganhar dinheiro através disso, através da exploração sexual, tá? Então, nós falamos aqui dos 8 verbos, né, que são as condutas. Nós temos essas condutas vistas, né, como que elas são, né, não é você pegar uma pessoa pela mão e vamos, né, então é a situação da grave ameaça, é a situação da violência, é a situação da coação, do abuso, da fraude, tá, a mesma fraude, a vítima tá indo achando que tá tudo certo, chega lá e descobre que foi tudo uma fraude, né, que foi tudo uma invenção para essa vítima chegar naquele local, e aí, claro, que é muito raro conseguir retornar, né, pessoal? Ou seja, é um esquema grande. Então, não precisa nem dizer que em todos esses casos aqui, dificilmente se localiza a vítima, né? Quando a gente está falando em remoção de órgãos, nós estamos falando cumulativamente com um crime de homicídio, né? Nós estamos falando num concurso material com um crime de homicídio, porque para você remover os órgãos, você precisa matar. Uma pessoa, é o que a gente lê, que quando uma organização criminosa pega uma vítima, por exemplo, para retirar órgãos, nós sabemos que tem órgãos que são vitais e tem outros que se regeneram. Só que, geralmente, se eu vou pegar a vítima para esse fim, eu vou retirar todos os órgãos que puder. E aí tem aquela questão do mercado negro de órgãos. Ou seja, por que existe o tráfico de órgãos? Porque tem gente que paga
por esses órgãos. E aí, por que que o nosso país tem toda uma lei de proteção de tecidos, de órgãos? Por que que aqui não existe a própria compra e venda de órgãos? Porque a gente, justamente para prevenir esse tipo de situação, a própria doação de sangue no nosso país, ela é gratuita. Agora, beleza, ela é gratuita, mas pô, eu não ganho nada. Não, você vai ganhar um lanchinho, então, né? É aquele estímulo para a pessoa ir lá, fazer o bem, e ainda muitas vezes na correria do trabalho, não tem tempo de lanchar, não tem tempo de sair. Não, eu vou ganhar um lanchinho como uma forma de agradecimento pela tua conduta, mas você não ganha money com isso, tá? Então, isso inclusive, essa lei que trata da questão dos órgãos, né, dessa prevenção, né, para que não tenha essa pecúnia, não tenha esse comércio internacional de órgãos, trata-se inclusive de assuntos que são tratados em convenções e tratados internacionais, do qual o nosso país faz parte. Por isso que o nosso país respeita muito essa questão aí do tráfico de órgãos, porque então, para qualquer doação de órgãos, você tem uma fila, você tem tudo para prevenir qualquer tipo de comercialização de órgãos ou tecidos. Então, nós vimos aqui que todos os tipos, seja para adoção ilegal, a gente não sabe para que essa família quer adotar, tá? E aí nós vemos filmes e documentários cruéis da finalidade do porquê que quer adotar ilegal, tá? Então não é muitas vezes porque só quero ser pai e ser mãe, mas não tenho capacidade mental para isso e me colocaram fora da fila. Ou eu tenho dinheiro, não tenho paciência para adotar. As finalidades são as mais diversas, tá? Então, relembrem aí quais são as 5, né? Adoção ilegal, exploração sexual, como eu estava falando, então, que antes de 2016 era apenas para exploração, aí veio a alteração da lei em 2016, trazendo, então, essas outras hipóteses, né? Que é da submissão à condição análoga de escravo, é a questão da servidão, que ela é subsidiária, né? Se uma outra não se encaixar, a questão própria da remoção de órgãos ou partes do corpo. Pessoal, é um crime comum, né, gente? Qualquer pessoa pode estar cometendo esse delito, tá? Então pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um idoso, pode ser um adolescente, tá? Claro que o adolescente responde por ato análogo a tráfico de pessoas, né? É um crime, então, de ação múltipla ou tipo misto alternativo. A prof já explicou o que é isso, né? Então nós temos esses 8 verbos e no caso de um crime de ação múltipla, o autor, por mais que ele cometa um ou mais verbos, ele responde unicamente por um crime, né? A consumação, pessoal, o que é importante falar aqui? Ele é um crime formal. O que isso quer dizer? É um crime que se consuma com os próprios verbos. A gente vê pelos tipos do verbos, na verdade. A própria recrutação. Eu só recrutei. Eu nem cheguei a tirar ela de casa ainda para levar ela para aquele fim. Já se configura, já se consuma o crime, tá? Então não é material no qual eu preciso que ela seja submetida. Quando que o crime vai ser material? Quando efetivamente, se fosse material, seria efetivamente quando eu fizesse a subtração dos órgãos, quando eu fizesse o ato de exploração sexual, quando eu formalizasse um ato de adoção ilegal. Ali eu iria consumar se fosse material. Mas não. Ele é um crime formal. Então ele se consuma, não é tentado não, gente. Ele se consuma nesses atos, nos verbos. E aí você percebe que o próprio recrutamento, né, todas essas condutas que antecedem o ato final, né, da finalidade do tráfico, já se consumam. Beleza? Pessoal, vamos lá, que mais? Outra coisa, esse crime pode ser cometido de forma culposa? Meio lógico, né? Não. Somente de forma dolosa, né? O nosso legislador nem trouxe hipótese culposa aí. E claro que esse crime é crime de ação pública incondicionada à representação. Pessoal, vamos lá para mais umas coisinhas importantes. Vai passar um pouquinho o vídeo. Rapidão. Lembra que a gente falou do sequestro do cárcere privado, que quando a vítima queria aquela condição, a conduta era típica? Aqui no tráfico de pessoas não tem isso não, tá? Aqui no tráfico de pessoas, com fundamento no decreto 5.948, editado em 2006, que é justamente a política nacional que regulamenta
o tráfico de pessoas, ele traz que o consentimento da vítima não vai excluir o crime de tráfico de pessoas, tá? Por quê? Tem situações, e isso foi retratado no filme, no filme Anjos do Sol, que eu acabei de citar para vocês, assistam, e na novela também, de pessoas que acabaram sendo levadas e depois elas, minha vida é muito melhor aqui ainda do que eu namorava. Ela vê aquilo como melhor ainda, né? Quando, por exemplo, está sendo colocada numa situação de exploração sexual. Ainda assim, tá? Ela continua sendo uma vítima. Então, aquele consentimento dela não isenta o autor do crime. O crime ocorreu igual, tá? Outra coisinha, tráfico de pessoas circunstanciado, né? Então, uma hipótese de aumento de pena. Então, esse crime de tráfico de pessoas, ele vai ter um aumento de pena aí de 1/3 até a metade. Quando? Quando esse crime for cometido por funcionário público, tá? No exercício das suas funções, ou então a pretexto de estar exercendo as suas funções. Então, nós temos por trás aí um funcionário público, tá? Se também esse crime for cometido contra crianças, contra adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência mental ou física. Temos também um aumento de pena para o autor que comete esse ato, comete o tráfico de pessoas, se prevalecendo de uma qualidade de parentesco, né? Então, eu tenho facilidade de chegar naquela vítima porque eu sou tio, porque eu sou primo daquela vítima, relação de parentesco. Relação doméstica, de coabitação, né? Eu tô morando com aquela pessoa, ou seja, eu não tenho nenhuma linha sanguínea ou de parentesco, né? Mas tem coabitação ou uma hospitalidade, tá? Então, uma pessoa que muitas vezes é recebida na casa, conhecida como um amigo e tal, é recebido na casa e aí, claro, aquela hospitalidade gera esse acesso à vítima, tá? Ou mesmo quando for cometido, então, por pessoa que tem uma dependência econômica, então a vítima tem dependência econômica com o autor, esse autor tem uma autoridade sobre a vítima, ou mesmo uma superioridade hierárquica no exercício da função. Então, esse autor ainda é superior hierárquico da vítima, tá? E daí nós temos também o inciso 4º, que é justamente uma coisa muito importante. Vai ter esse aumento de pena quando a vítima for retirada do território nacional, tá? Então, assim, pessoal, a vítima tem que ser retirada para se configurar esse aumento. O que a gente tem com isso? O tráfico de pessoas, ele não é necessariamente internacional. Uma vítima pode ser... Nós temos várias regiões muito pobres do país e esse filme Anjos do Sol trata muito isso. O tráfico de pessoas interestadual ou muitas vezes local, dentro daquele mesmo estado. Então, nós temos regiões muito pobres. Ali, inclusive, trata-se de umas situações de garimpo, né? De locais que tem mata. E é a nossa realidade, tá? É a nossa realidade de local. Então, e esse filme, inclusive, foi feito com dados, né, no nosso país. Então, assim, gente, vejam esse filme, tá? Ele tá no YouTube. Eu acabei passando para os meus alunos no YouTube. É um filme aí muito interessante e, com certeza, além de ser forte e tudo mais, mas ele traz esse caráter educativo. A gente consegue visualizar mais o crime de tráfico de pessoas. Beleza, pessoal? Então, encerramos esse vídeo por aqui. A prof tem a questão da margenzinha dos 20. Passamos 3 minutinhos, mas eu espero que tenha sido uma aula muito funcional, uma aula boa, que tenha colaborado com os seus conhecimentos. E aquela coisa, se gostou da aula, dá um like para isso, para o Facebook entender que é legal e mandar para outras pessoas aí estarem assistindo e estarem adquirindo conhecimento. E se não é inscrito, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para não perder aí nenhuma notificação de novos vídeos aqui do canal. Beleza, pessoal? Um abraço muito forte para você e tenha excelentes estudos.